E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Eu vim aqui para dizer que o seu estado é o melhor de todos. Isso mesmo, não importa se você mora no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste ou no sul. Eu garanto a você que o seu estado é o número 1 em alguma coisa, que ele tem um recorde aleatório, algo que você pode dizer, esse aqui é meu e de mais ninguém. O Brasil tem 26 estados mais um Distrito Federal. O assunto vai ser dividido em dois vídeos, um com metade dos estados e outra com a outra metade. Como os recordes são aleatórios, a divisão também vai ser aleatória, sem ordem alfabética, sem ordem regional, tudo no aleatório mesmo, beleza? Vamos começar pela Bahia. A Bahia tem o recorde de ser o estado do Brasil que mais faz divisa com outros estados. São 8 os vizinhos da Bahia: Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E é bem por pouquinho que a Bahia não faz uma nona divisa. Olha só o pouquinho que falta para a Bahia encostar no Maranhão. Ainda no assunto divisa, mas agora fronteira, porque é um limite internacional, a gente vai falar do Amapá. E o Amapá, ele chega logo chutando a porta, porque o recorde do Amapá, ele nem é só nacional, ele é um recorde internacional, mundial. O Amapá é o lugar do mundo que faz a maior fronteira com a França. Esquece a Itália, esquece a Alemanha, esquece a Espanha. Quem tem a maior fronteira do mundo com a França é o Amapá. Isso por causa da Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é um país, a Guiana Francesa ela é um departamento da França, que equivale mais ou menos a um estado. A fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa ela tem 750 quilômetros de extensão. A segunda maior fronteira que a França faz é com a Espanha, que tem 660 quilômetros de extensão. Vamos continuar falando de fronteira, mas agora a gente vai saltar do norte para o sul para falar do Rio Grande do Sul. O recorde aleatório dos gaúchos é de ser o estado que mais tem municípios de fronteira. São 29 os municípios do Rio Grande do Sul que tocam a Argentina, o Uruguai ou os dois, que é o caso de Uruguaiana, que vem a ser o terceiro município mais populoso de fronteira do Brasil. Vamos dar mais um grande salto no mapa, sair do sul para o norte, para o extremo norte, para ser mais exato, para falar de Roraima, que é o estado do Brasil em que a população está mais concentrada na capital. O recorde aleatório de Roraima é esse, né? Porque 65% dos moradores de Roraima moram em Boa Vista. Nenhum estado brasileiro tem tanta concentração da população na capital assim. Continuando no tema população, agora a gente vai falar do Ceará. Isso porque o Ceará tem um município que tem a população mais próxima da média da população dos municípios do Brasil. Vamos explicar melhor. O Brasil tem 210 milhões, 147.125 moradores e um total de 5.570 municípios. Quando a gente divide um pelo outro, a gente chega à média da população por município, que é de 37.728 moradores. A cidade brasileira, o município do Brasil, cuja população está mais próximo disso, fica no Ceará, que é a cidade de Pentecoste, que tem hoje, segundo o IBGE, na estimativa para 2019, 37.751 moradores. Agora a gente muda de assunto e também da região. A gente vai para o norte, a gente vai para o Pará, para falar sobre o recorde aleatório do estado, que é o de ter o município que fica mais distante da sua capital. É a cidade de Jacareacanga, que está a mais de 1.700 quilômetros de estrada de Belém. Para vocês terem uma ideia, isso é quase 4 vezes a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. E essa distância também que separa Jacareacanga de Belém é uma distância maior do que a que existe entre São Paulo e o Chuí, lá o Chuí do extremo sul, lá do Rio Grande do Sul. E o nosso próximo recorde aleatório é o completo oposto disso, que é o caso de Sergipe. A cidade de Sergipe, que está mais distante da capital, chama Canindé de São Francisco. E ela está longe 200 km de Aracaju. É a menor distância que há entre o ponto mais longe da capital e a capital do seu estado, comparando todos os estados do Brasil. Canindé de São Francisco está a 200 km de Aracaju. É uma distância muito menor para a gente ter uma referência, uma comparação do que existe entre, por exemplo, São Paulo e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, que é um município do interior de São Paulo, mas é um município que está longe de ser dos mais distantes da capital paulista. Então esse aí é o recorde aleatório de Sergipe. Ainda no assunto distância e também no Nordeste, a gente vai falar do Piauí. O recorde aleatório do Piauí é de ser o estado entre os estados que têm litoral, cuja capital fica mais distante do litoral.
A gente tem no Brasil muitos estados que estão no litoral, que tem litoral, e entre eles a maioria tem a capital no litoral, como Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e tantos outros. E há também os que têm a capital no interior, São Paulo e Paraná, por exemplo. E entre os que têm a capital no interior, nenhum deles tem a capital mais distante da praia do que Piauí. Teresina está a 300 km do litoral. E aí, tá gostando do vídeo? Já falei do seu estado? Falta falar do seu estado? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ativar as notificações. Valeu! E agora nosso tema vão ser os nomes. E a gente vai destacar o recorde aleatório do Mato Grosso, que é de ser o estado onde fica o município de maior nome do Brasil, Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma cidade cujo nome tem 28 letras. Se a gente contar os espaços, são 32 caracteres. E aí a gente pula para o Maranhão, porque é no Maranhão que está o maior nome de município formado por uma palavra só, é Esperantinópolis, que é um nome formado por 16 letras. E aí vocês veem lado a lado o maior nome no geral, Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, e o maior nome formado por uma palavra só, Esperantinópolis, do Maranhão. O assunto ainda vai ser nome, mas agora é nome pequeno. E tem a ver com São Paulo. São Paulo, o estado mais populoso, o estado que tudo é grande, enfim, mas é o estado que mais abriga municípios com o menor nome do Brasil. Vamos explicar melhor. O menor nome de município do Brasil é formado por 3 letras. São 11 municípios nessa condição. E desses 11, 4 estão em São Paulo: Itu, Jaú, Poá e Uru. Então esse é o recorde de São Paulo. Aliás, vale destacar que Uru, além de ser o menor nome de município empatado com outros, é também palíndromo, porque Uru, de trás para frente, é a mesma coisa. De São Paulo, a gente vai para Tocantins, para destacar que o recorde aleatório do Tocantins é de ser o estado com mais municípios por habitantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente pegar a população total do estado e dividir pelo número de municípios, vai identificar que proporcionalmente tem mais municípios no estado do Tocantins. Vamos entender isso com números. O Tocantins tem 139 municípios e 1.300.000 habitantes. Se todos os municípios do Tocantins tivessem a mesma população, seriam cidades de 11.300 habitantes. Se a gente fizesse essa mesma conta para o Rio de Janeiro, os números seriam os seguintes. O Rio tem 17 milhões de habitantes e 92 municípios. Dividindo um pelo outro, a gente chegaria a esse município hipotético, com o mesmo número de habitantes, de 187.662 moradores, ou seja, são 11.300 para Tocantins e 187.000 para o Rio de Janeiro. A gente vê então que o Tocantins é onde os moradores têm mais municípios à sua disposição. O penúltimo lugar aqui do vídeo é Pernambuco. O recorde aleatório de Pernambuco é o de ser o proprietário do único distrito estadual do Brasil, que é Fernando de Noronha. O que isso quer dizer? Vamos entender melhor essa história pensando no Brasil como um todo. O Brasil é dividido em União, que é o país, estados e municípios. A gente tem 2 exceções a essa regra. Uma exceção, melhor dizendo, é Fernando de Noronha, que é o único distrito estadual do Brasil. Isso quer dizer que é um lugar que tem menos autonomia do que o município convencional e é um distrito vinculado a Pernambuco. Então, faz com que Pernambuco seja contemplado aí com esse recorde aleatório de ser detentor desse distrito estadual, o único no Brasil. Aliás, também outro recorde que a gente pode mencionar de Pernambuco é o de ser o único estado que tem um nome grafado diferente em francês. Pernambuco em francês é Pernambouc. E eu acabei de falar, né, que só tem 2 exceções à regra do União, Estado e Município, e eu vou falar da outra exceção, que é o Distrito Federal, que não é um estado, mas aqui na brincadeira vai entrar como se fosse, porque também tem seu recorde aleatório. O recorde aleatório do Distrito Federal é ser o lugar do Brasil que mais tem moradores que não nasceram na própria região, no próprio lugar. 45,7% dos moradores do DF não nasceram no próprio DF. Só por curiosidade, o segundo lugar nessa lista aí é Roraima, onde 44% dos moradores não nasceram no próprio estado. E essa foi a primeira parte do vídeo com os recordes aleatórios de todos os estados do Brasil, provando que o seu estado é o melhor em alguma coisa. Se o seu estado ainda não apareceu, não se preocupe, ele vai aparecer na próxima parte. Aguarde que o vídeo vai chegar. Enquanto isso, se inscreva no canal, deixe o joinha e ative as notificações. Deixe também um comentário e compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu, um abraço, até a próxima!